Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu hoje estou só a fazer a introdução do vídeo porque o vídeo já está tudo gravado. Basicamente vocês vão ver a minha primeira semana de aulas online. Eu decidi gravar porque eu estava a receber imensas perguntas de como é que iam ser as aulas e eu já sabia que essas perguntas não iam parar, então eu fui gravando cada dia um bocado. É uma espécie de um study vlog mesmo, com muitos dias, portanto eu espero muito que gostem e eu acho que o vídeo está muito giro, portanto vejam até ao final. Ok, agora sim vamos começar o vídeo. Eu já estava com imensas saudades de fazer voiceovers de vídeos, mas vocês tinham pedido imenso para eu voltar com vídeos / study vlogs narrados e como eu faço o que vocês pedem, aqui estou eu. Eu gravei basicamente uma semana de aulas online e eu acho que o vídeo está a ficar super giro. Eu ainda não acabei de editar, estou a editar ainda, mas acho que está a ficar mesmo giro e decidi narrar porque acho que assim nós ficamos um bocadinho mais próximos e consigo-vos ir explicando o que é que estou a fazer. Então aqui eu estava então na minha aula de Biologia, eu estou a ter aulas pelo Zoom e são aulas muito chill, a professora vai falando, eu vou anotando se acho que é importante. Basicamente nós temos um plano semanal mais ou menos com algumas perguntas que temos de responder e neste início da aula a professora ainda estava só a introduzir e eu fui logo avançando com o plano, tanto que vocês podem ver que eu estou a fazer algumas pesquisas aí no computador e durante a aula foi basicamente isso que eu fui fazendo. Depois houve uma parte da aula que eu não gravei porque não estava a fazer nada interessante para vocês verem e quando a aula acabar, são estas cenas que vocês estão a ver agora, que eu continuei a fazer o plano de aula porque basicamente eu tinha uma semana sim para fazer este plano de aula, só que eu optei por fazer logo no próprio dia em que o recebi e isso é uma coisa que eu tenho feito muito agora nestas aulas online, que é tentar ao máximo não deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje, porque senão as coisas começam a acumular-se e foi isso que eu fiz com o plano de aula de Biologia. Mal eu recebi, a seguir a acabar a aula online, fui logo fazendo o plano autónomo e despachei logo isso. Ok, então, depois da aula de Biologia eu fiquei a fazer o plano de aula. Basicamente a professora deu um plano que é para fazer até à próxima aula, eu despachei já hoje, fui almoçar e depois do almoço acabei o plano de aula. Neste momento são 3 da tarde, isto ainda demorou um bocadinho, mas basicamente nós tínhamos de pesquisar algumas definições e algumas coisas, tanto no manual como na internet, enfim, e juntar basicamente, escrever as definições e houve algumas coisas que eu fui já acrescentando alguns desenhos e acrescentando coisas que não podia tão pormenorizado, mas eu fiz logo como se fosse um resumo. Não é um resumo de toda a matéria porque ainda vou acrescentar coisas, mas também não vai haver testes. Basicamente a avaliação vai ser pelo trabalho que nós vamos entregar no dia 21 e por estes trabalhos assim que é para ir enviando e para ir discutindo o assunto em aula, porque agora nós enviamos isto à professora e depois na próxima aula vamos discutir o assunto e a professora vai falando, vai perguntando coisas. Então eu basicamente fui escrevendo o que eu achava que era preciso saber sobre cada tópico pedido no trabalho de aula. Pronto, está aqui Biologia de dia 14 a 21 de janeiro, eu fui fazendo então as coisinhas, está assim a primeira página e não, eu não desenho bem, eu sei. Depois a segunda está assim, eu sei que os meus desenhos são horríveis, mas dá para eu perceber. E depois no final é para fazermos um mapa de conceitos sobre os mecanismos de defesa e foi isso que eu fiz, está assim. Utilizei, meio que o resumo era verde, fiz o título a verde e depois utilizei cores diferentes para cada um dos tipos de mecanismos de defesa. É a primeira vez que eu vou fazer isto, tenho aqui a coisa do plano de aula, já enviei por airdrop para o meu computador as fotografias das três páginas que fiz do trabalho e aparentemente basta arrastar os ficheiros, portanto é isso que eu vou fazer. 2 e 3. Ok, acho que agora é só carregar aqui em guardar alterações.
Ok, carreguei aqui em guardar alterações, apareceram aqui os 3 ficheiros, agora diz que pode haver avaliação, submetido para avaliação, que se pode fazer comentários. Minha escola organizou-se muito bem, digam-me se aí em baixo vocês estão a ter alguma plataforma deste género. Isto não é nenhuma plataforma tipo Google Docs ou alguma coisa do género, isto é mesmo uma plataforma que está dentro do site da minha escola, portanto digam-me se a vossa escola tem alguma coisa parecida. Então, segundo dia das aulas online, neste momento são 10h20, vai começar agora a minha aula de português no Zoom e depois logo a seguir vou ter aula de matemática, portanto eu não sei quando é que vou vir aqui contactar com vocês. Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho ouvido sempre as aulas online todas com fones, porque eu fico muito mais concentrada, apesar de estar sozinha no meu quarto, fico muito mais concentrada no que a professora está a dizer, porque o som é só para mim, e também sinto que não tenho que estar a falar tão alto, porque às vezes, quando eu estou a falar com colegas meus por chamada, o computador querendo ou não, está um bocadinho longe de mim, e eu sinto que eu falo bem alto, e tipo, estão mais pessoas em casa, o meu irmão também está às vezes a estudar no quarto dele, portanto eu tento incomodar ao mínimo, tento fazer o menos barulho que seja possível. E para mim é uma dica muito boa vocês usarem fones, porque eu acho que ficam muito mais concentrados, porque parece que o som não se propaga tanto, pelo menos é o que eu acho. Vou ter aula de português, então imprimi o conto que a professora pediu para nós imprimirmos. Eu tive sempre notas ao lado no próprio manual, mas já que este foi para imprimir, eu imprimi-o aqui com uma margem maiorzinha, que é para ter espaço para escrever. Tenho aqui o meu manual, tenho aqui as coisas todas. Não vou gravar a aula porque é sempre mais do mesmo. Bora lá! Essenciais, água, manual e o meu bloco onde tenho que tirar todas as notas. Entretanto, acabou a minha aula de português, foi 45 minutos, mas nós não demos matéria nem nada. A professora teve só a explicar como é que iam ser as coisas, como é que funcionava a plataforma, como é que ela se tinha organizado com outras professoras também de português. Enfim, então pensava que íamos dar matéria ou avançar em alguma coisa, não vamos, mas ela já vai marcar a próxima aula mesmo para a matéria. Neste momento são 11h20, eu vim cá abaixo para comer alguma coisa porque a minha aula de matemática vai começar daqui a pouco. People come and people go through high streets we know. Dark and light, day and night. No one knows what the future will bring. All or nothing. A minha aula de matemática durou 1h15, 1h20. Eu pensava que ia ser bem mais pequena, porque até agora só tinha tido aulas de 45 minutos. Mas enfim, o que é que nós fizemos? Demos matéria, que basicamente é a matéria que nos falta, que era as fórmulas trigonométricas dos complexos e assim, e fizemos exercícios e a professora passou exercícios para trabalho de casa. Só podia ser trabalho de casa, né? Já estou farta de vos mostrar como é que me estou a organizar, mas pronto, a utilizar este bloco aqui da Note. Ele é um bocado antigo, eu arranquei as páginas que não estava a usar e pronto, matemática. Fui tirando assim umas notas não muito bonitas, como podem perceber, e depois na página a seguir fiz exercícios, e é mesmo por isso que eu estou a utilizar este bloco, porque eu só vou escrevendo as cenas o necessário, e acho que não há necessidade de estar a usar folhas mais caras ou coisas onde eu faço os resumos para escrever estas coisas. Isto agora são notas que tipo que eu tirei meio à pressa e depois eu logo acrescento nos meus resumos, ou sei lá, se não for necessário, por exemplo, biologia que eu fiz ontem, isto e isto, sendo que eu não vou ter teste, eu vou deixar aqui, sempre que for preciso consultar alguma coisa em aula ou assim, no Zoom, eu vou vendo mesmo através daqui, não vou estar a copiar isto tipo só a perder tempo.
Depois da aula de matemática eu fui fazer mais exercícios e dependendo dos exercícios eu estava a ter uma outra dificuldade, então eu pensava e percebi que precisava de fazer uma consolidação da matéria que tinha dado na aula e então no próprio bloco eu peguei num PowerPoint, num slide, aliás num PowerPoint que a professora de matemática tinha mostrado no Zoom e que eu por acaso tinha tirado fotografia, que era a consolidação da matéria e copiei-a à minha forma para esta folha e foi uma coisa muito boa que eu fiz porque realmente depois de eu ter escrito isto e ter posto entre aspas por palavras minhas ou com a minha própria organização, a matéria ficou muito mais clara na minha cabeça e depois eu fui fazer mais exercícios e sempre que eu tinha uma dúvida bastava ir a este pequeno resumo que eu fiz e conseguia tirar a minha dúvida. Wishing I could take a break from this world. Running on a hamster wheel, but searching for something I can't feel. I just wanna be a lost girl and fly. Take a breath, feel my wings spread, levitate above the ground and make eye contact with clouds. Now I'm rising, I'm soaring above it all. I just wanna be free. Finally, finally, finally. I wanna be free. Finally, finally, finally. I wanna be free. Finally, finally, finally. I wanna be free. Finally, 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 finally. I always stay dreaming, never imagine. Bom dia, então hoje é sexta-feira, eu ontem não tive nenhuma aula online, tive só a adiantar alguns trabalhos e coisas do género, não sei se vos mostrei, mas fiz coisas de matemática basicamente e não sei se adiantei mais alguma coisa, já não me lembro muito bem. Hoje comecei o dia um bocadinho mais cedo, acordei, tomei um pequeno almoço, depois dei uma arrumadinha no meu quarto e limpei o chão que estava a precisar e depois disso fui tomar o meu banho, agora acabei de tomar banho. Abri aqui no meu computador a tarefa de psicologia que eu tenho de fazer, não sei até quando, talvez hoje é dia 17 até dia 20, mas eu vou ter aula online às 10h30 e se calhar queria começar a adiantar já esse trabalho, não sei se a professora vai falar disso ou não na aula, mas se for já fico com um adiantamento. Basicamente a professora mandou este PowerPoint aqui, ele tem 27 slides, mas nós só precisamos do 6 ao 12 para este trabalho aqui. Mandou este documento sobre o Covid-19 e a violência doméstica, que é suposto nós lermos. E pronto, a tarefa basicamente consiste em responder a esta pergunta aqui. Está aqui, até dia 22 de abril. Para o trabalho de psicologia, eu comecei por ler o que eu tinha no meu manual e eu estou a fazer basicamente leitura ativa. Em que é que consiste a leitura ativa? Não é vocês só lerem meio que apaticamente, é vocês lerem e interagirem com o texto. Portanto, neste caso, eu peguei apenas na minha lapiseira, ou seja, a forma mais simples possível, e conforme ia sublinhando o texto, eu ia rodeando algumas palavras, fazendo quadrados noutras e associando as palavras. Se eu quisesse acrescentar alguma coisa, acrescentava. Isto basicamente faz com que vocês não estejam a ler só por ler e pelo menos no meu caso faz com que eu deixa-me absorver muito mais facilmente o que eu estou a ler e não me distrai tão facilmente, portanto eu aconselho a experimentarem, é uma questão de treino, vão começando a perceber como é que isto se faz. Eu gosto bastante quando tenho de ler assim alguns textos que eu acho que me vou cansar. Depois passei para o documento que a professora tinha enviado, não fiz leitura ativa porque no computador é um bocadinho mais difícil de fazer, mas sempre que eu encontrava algum excerto que eu achava importante ou que eu depois achava que eu poderia querer colocar no que eu ia escrever, eu fui sublinhando com as funções do meu computador. Não sei se o vosso faz o mesmo, mas com certeza que há de haver alguma das funções do vosso computador para poderem sublinhar um documento que sei lá, que transferiram para o computador, não sei. Viram que eu não sublinhei muita coisa, sublinhei mesmo apenas o essencial.
e depois de já perceber qual era a pergunta, o que é que eu ia ter que responder realmente, passei então, não passei para o Word, passei para o Pages, que é basicamente o Word da Apple. Eu quando quero mesmo utilizar o Word a sério, eu utilizo o portátil, que lá eu tenho cena da Microsoft instalada. Não perguntem como foi o meu pai que instalou, porque o computador era do meu pai, e eu fui acompanhando, lá está, tanto o PowerPoint que a professora tinha enviado, como o documento que a professora tinha enviado e eu tinha sublinhado, como com o manual, fui juntando, que é para poder justificar o que eu defendia, não é? Neste caso, nós tínhamos que escolher entre uma das teorias, das 4 teorias que justificam a agressividade, uma delas, para relacionar com o aumento dos casos de violência doméstica durante este período de confinamento. Eu escolhi qual era a teoria da agressividade que eu achava que mais se adequava a este caso, e depois fui justificando com a própria matéria e com exemplos do documento que a professora tinha enviado e que eram exemplos reais. Portanto, eu fui só transcrevendo conforme eu achava, conforme eu achava que ficava certo, e foi basicamente assim que eu fiz. E pronto, o trabalho de psicologia está acabado. Só corrigi os erros ortográficos, adicionei aqui uma pequena conclusão, adicionei o meu nome, o meu número e a minha turma. E eu sei que vão perguntar, portanto, este tipo de letra que eu estou aqui a utilizar é o Great Wishes, e para o corpo do texto estou a utilizar Helvítica. Esta fonte assim mais bonitinha para o título eu basicamente tenho no computador por causa dos vídeos. Eu descarrego este tipo de fontes para os vídeos, para ter umas fontes mais bonitas, mas sei lá, como este trabalho não é assim muito sério, eu acho que posso utilizar esta letra mais bonitinha no título, e eu descarrego as fontes sempre num site que é o DaFonte, se não me engano, e aí vocês encontram imensas fontes super giras que podem utilizar tanto para os vossos trabalhos, como para fazerem, sei lá, cenas à toa, como se editarem vídeos também podem utilizar essas fontes. Já acabei, já li 2 vezes, já não tenho erros ortográficos, já concordo com tudo o que escrevi, vou já enviar, que é para ser menos uma coisa. Fui fazer o meu café. As minhas aulas agora ou são um café ou são um café. A primeira aula do dia, né? Não fico o dia inteiro a beber café. Já disse, mas vou repetir porque vocês perguntam sempre as coisas, mesmo que eu diga 30 vezes. Café, leite de aveia neste caso e gelo. Agora é sempre o mesmo processo, que é basicamente pôr os fones e ter a aula. Depois da aula em si de psicologia, eu, a Joana, que é subdelegada, eu sou delegada, e a DT, vamos ter uma reunião pelo Zoom, as 3, para ver como é que está a correr esta primeira semana de aulas online. Honestamente, eu acho que a minha escola se conseguiu adaptar muito bem, e acho que esta iniciativa da professora de fazer uma reunião connosco no final de cada semana é super boa, porque eu sou da opinião que os jovens têm de ter bastante voz, porque isto foi feito para nós, logo nós é que temos de dizer se está a funcionar ou não. Portanto, faltam 3 minutos para as 11, portanto agora só devo estar despachada. Antes da 1, não sei se estou despachada, e depois vou almoçar. Bom dia. Então, hoje é segunda-feira da semana seguinte. Sim, eu estou com 3 borbulhas que fazem um triângulo na testa, vamos ignorar. Eu queria vir aqui rapidinho, só para vos falar um pouco da organização, porque a semana passada foi uma semana de aulas online, comecei a perceber como é que funciona. Hoje de manhã abri o site da minha escola, que é para ver as atividades que os professores já nos pediram para esta semana, e era bastante coisa, então eu queria vos mostrar como é que eu me organizei, porque eu acho que é um método bastante bom e que provavelmente vai resultar comigo e até com mais pessoas. Como vocês sabem, estou então a utilizar a minha agenda, uma agenda qualquer serve. Eu acho que é muito útil terem os dias, porque assim conseguem perceber se falta muito ou pouco para terem de entregar coisas, mas se não têm uma agenda, basta pegarem num caderno e escreverem o dia da semana em que vão. Como é que eu me organizei? Como eu tinha bastantes tarefas, principalmente português, num post-it eu escrevi todas as tarefas que eu tinha só de português, isto pode aumentar ainda durante a semana, que têm dias de entrega diferentes, e coloquei aqui outro post-it para tarefas de outras disciplinas. Já tenho matemática, psicologia e biologia, as professoras ainda não pediram nada, calculo que vão pedir hoje durante o dia ou amanhã. Então, nos post-its eu pretendo colocar todas as tarefas que eu tenho de fazer durante a semana, e depois eu vou distribuindo-as diariamente. Portanto, hoje é segunda-feira, eu de manhã olhei aqui para o post-it, selecionei as coisas desta lista ou outras coisas que eu tenho na minha cabeça que preciso de fazer e meti aqui. Então vocês podem perceber que com os círculos cor-de-rosa eu tenho coisas de português que eu quero fazer, aqui também é de português, isto é para entregar hoje, por isso é que eu pus como importante, que retirei desta lista.
E depois a verde, tenho uma coisa para rever de biologia, porque amanhã vamos ter uma aula onde a professora vai fazer basicamente perguntas sobre o plano autónomo da última semana. Assim como a matemática, também quero só rever, tipo, digo, olhar para a matéria que demos e para os exercícios que fizemos, porque provavelmente a próxima aula vai ser uma continuação disto e então acho que é importante eu rever antes da aula. No meu caso, os horários e os dias das aulas online alteraram de uma semana para a outra e é provável que isto continue a acontecer nas próximas semanas, não sei. Então o que eu fiz foi abrir o horário desta semana das aulas online. Tenho as mesmas aulas que a semana passada, a não ser matemática, que tenho mais uma aula, tinha tido uma aula, vou ter duas esta semana. E então, o que eu basicamente fiz foi pegar também na minha agenda e anotar, segunda-feira é o dia livre de aulas online, depois terça tenho aula de biologia, isto acaba por ser um bocadinho mais tempo, e matemática está lá que é só 45 minutos, mas a aula passada foi 1h30, portanto é capaz de ser 1h30. Para quarta-feira fiz exatamente a mesma coisa. Isto é os horários que estão lá, mas isto tem-se vindo a estender. Depois, quinta-feira é outro dia livre. Sexta-feira tem estas duas aulas marcadas. Isto é psicologia, isto é aula com a ADT, que é para nós falarmos de como é que estão a correr as aulas e assim. E biologia está marcada, mas diz lá apenas ser professora durante a semana decidir que é necessário. Então eu meti a lápis. E pronto, o vídeo está gigante, portanto, se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso mega like. Eu não sei quando é que vou voltar a gravar este tipo de vídeo, porque eu acho que agora as minhas semanas vão ser muito mais do mesmo. Receber trabalhos, fazer trabalhos, enviar aulas online, vai sempre ser muito mais do mesmo, mas quem sabe se eu volto a gravar uma semana de aulas online ou não. Não se esqueçam de deixar o vosso like, digam nos comentários o que é que acharam e, por favor, deixem ideias de vídeos, porque é muito importante para mim. Partilhem com os vossos amigos, subscrevam se ainda não o fizeram. Um grande beijinho e até à próxima!